Oi, pessoal, sejam muito bem-vindos à aula 10, que vai falar sobre avarias em vidros provocados por projetos de arma de fogo. Tá? Você está aqui nesse vídeo é porque você está na versão premium dessa aula. Parabéns! Nessa aula de hoje a gente também vai agregar o caso da ex-vereadora Marielle Franco, lá do Rio de Janeiro, que sofreu aí uma emboscada e foi assassinada, tá? Assassinada. Então, a gente vai casar todas essas informações nessa aula de hoje, sem demoras. Vou passar aqui para a gente começar a acompanhar pelos slides. Então, tá aí nossa capinha da nossa aula 10, né? Falando sobre as avarias e pegando um gancho aí no caso da Marielle Franco, tá bom? Foi um caso de repercussão não só nacional, mas internacional, que aconteceu lá no Rio de Janeiro. Vamos falar sobre ele daqui a pouquinho. Mas antes, eu preciso ir pontuando algumas coisas, porque existem muitos termos dentro da perícia que eles parecem sinônimos, mas tecnicamente eles apresentam diferenças. Diferenças muitas vezes sutis, mas importantes para a gente que está falando do ponto de vista técnico. O primeiro deles é diferenciar o termo disparo, tiro. Disparo é um simples acionamento do gatilho. Acionou o gatilho da arma, aquilo ali é considerado um disparo. Tá? Já o tiro é quando ocorre o acionamento do gatilho e sai o projétil da arma. Então, o projétil é arremessado. Tá? Então, a partir do momento que esse projétil sai da arma, juntamente ao momento do acionamento do gatilho, nós temos sim agora um tiro. Tá bom? Pode acontecer um disparo, e que não aconteceu, não ocorreu a saída do projeto, né? Então a gente vai ter aí uma, um tiro falho, né? Um disparo que não se consegue, que não deu origem a um tiro, tá? Então, por exemplo, quando alguém atira, ou alguém aperta, aciona o gatilho da arma e a munição, ela tá, seja porque ela é velha, antiga ou alguma coisa aconteceu, e aí ela bateu o percutor na espoleta e ela não conseguiu deflagrar. Então ali é uma munição que foi pinada, tá? Ocorreu um disparo, mas não um tiro, porque a munição não conseguiu ser deflagrada, tá bom? Então são termos importantes que a gente precisa ir diferenciando. E no caso da Marielle, aqui está mostrando um colega perito fazendo uso de umas varinhas balísticas para tentar estabelecer aí, né, qual foi a trajetória e o trajeto aí desse projeto é, que, que foram arremessados através dos tiros, tá? Então, está aí um caso que foi de muita repercussão, né, no Brasil e também fora dele. Sempre que acontece um caso, né, um caso real, a gente vai se concentrar muito na questão da vitimologia e tentar buscar o elemento mais importante aí nas investigações policiais, principalmente na pericial também, que é a informação. Então, essas informações podem ser através das testemunhas, pode ser através das imagens de câmeras. Então, tá aqui, ó, sistemas de câmeras, a gente vai ter uma parte da perícia que trata sobre o melhoramento dessas imagens, tá? Que trata de estabelecer, por exemplo, a dimensão dos envolvidos, caracteres físicos dos envolvidos. Essa atividade, muitas vezes, pode estar sendo realizada por outras pessoas que não os peritos, e isso coloca em xeque aí a credibilidade sobre esse trabalho, porque os peritos sim vão ter recursos e validação das suas metodologias que vão garantir aí uma cadeia de custódia mais adequada possível, tá? Então, primeiro ponto, ó, tá aqui, ó, sistemas de câmeras. A Marielle, ela estava saindo de uma reunião, juntamente com sua assessora e o motorista, e aí, para ficar mais didático, sempre na perícia criminal, há recortes, há mostra do material, vamos dizer, bruto, e depois recortes, para ficar mais fácil de entender e visualizar. Então tá aí, olha, o recorte da Mariela entrando no veículo, sua assessora, o motorista já estava dentro do veículo e o carro suspeito que se encontrava logo em seguida, né? Então, mais adiante foi conseguido, né, encontrar uma imagem, obtidas imagens aí de outras câmeras, mostrando o carro que a Marielle estava, né,
que estava no seu interior, e o veículo suspeito que continua ali, ó, fazendo uma perseguição velada por ela, né? Tem-se para ficar didático, sempre a presença de mapas, né, de desenhos esquemáticos. Se vocês estão lembrados, lá naquelas nossas primeiras aulas, nossos primeiros encontros, quando nós falávamos sobre fotografia forense, desenhos esquemáticos, isso aqui, né, do mapa vai ser uma forma muito didática de conseguir mostrar aí o percurso. Vocês conseguem observar que às 19 horas a Marielle participava da reunião de jovens negras na Rua dos Inválidos, lá na Lapa, né? E aí, o fato aconteceu às 21h30, quando Marielle é assassinada na Rua Joaquim Palhares. Está mostrando aí um mapinha, né? Um mapinha agora com o Google Maps mostrando a superfície aí das vias, né? A superfície da cidade. Então, tá aí o percurso que a Marielle fez e o seu motorista, né? O motorista era o Anderson Gomes, é, quando foram assassinados, tá? Então, tem um desenho esquemático mostrando a trajetória, tá? As linhas de tiros de acordo com a perícia. Então, observe que um atirador, quando ele vai executar os seus tiros aqui nesse desenho esquemático, para ficar mais fácil, né? Tá todo mundo partindo do mesmo ponto exatamente, mas o mais comum é que tenha pequenas diferenças. Então, o cara tira um pouquinho aqui, ele vai mais para frente, vai mais para trás, mais para cima, mais para o lado. Não é um tiro único que se espalha e vai tudo para o mesmo canto, vai acontece ao mesmo tempo. Não é dessa forma. Então, esse desenho esquemático que mostra aqui, ó, a saída, isso aqui é para ficar didático, tá? Mas para a gente entender mais facilmente. Mas na verdade vai ter tiros saindo mais para cá, tá? Em pontos distintos. Então vocês conseguem enxergar aqui a vereadora, vocês conseguem enxergar aqui o motorista, a assessora dela, né? Então tem lá 13 tiros. Primeiro, a trajetória dos faros em diagonal de trás para frente e da direita para a esquerda, paralelamente ao chão, indica a presença de um único atirador na cena do crime. Então, a presença dessas características aumenta a probabilidade de um único atirador, tá bom? Alguns disparos, alguns tiros atravessaram o carro, alguns projéteis atravessaram o carro. A gente vai ter aqui, ó, as balas, os projéteis encontrados na cena do crime são compatíveis com pistolas ou submetralhadoras. Aqui não seria nem as balas, tá? É um termo muito popular, mas como isso aqui se trata de uma reportagem, e aí é para o grande público, é muito comum acontecer nesse formato. Mas a gente vai ter aqui os estojos, tá? Daqui a pouquinho eu vou mostrar para vocês os estojos que foram encontrados, que é daquelas armas que quando efetuam os tiros, elas ejetam esse estojo fora. Diferentemente, por exemplo, de revólver, que guardam esse estojo ali no seu tambor e precisam ser manualmente retirados, tá? A gente vai ter aqui o item 2, ó, a trajetória das balas demonstra ainda que o alvo principal não era o motorista, como seria de se esperar em casos de roubo. Então, isso aqui já começa a ser interpretações interessantes, porque a gente vai começar a tentar entender a intencionalidade de acordo com os resultados encontrados. Então, se a gente tem agora linhas de tiros que se concentram prioritariamente em um ponto do veículo, ali mostra o principal objetivo de quem estava efetuando aqueles tiros. A gente vem tratar sobre uma situação de roubo, para que os elementos que estejam dentro do carro tenham seus bens subtraídos, sejam roubados, eles precisam primeiro da paralisação de quem conduz o veículo. Então, o mais comum é a abordagem ao condutor, né, para que posteriormente as pessoas do seu interior possam ser abordadas e subtraídos seus itens, coisa que não aconteceu aí no caso da Marielle. Então, a gente começa a entender, porque quando chega a informação, todas as possibilidades precisam ser analisadas, nenhuma delas vai ser descartada inicialmente, certo? Então tem aqui, ó, ponto 3. Disparados de dentro de outro carro, os tiros indicam que o alvo primário do atirador seria a pessoa sentada no banco traseiro do lado direito, onde estava a vereadora. Está aqui o veículo, um carro modelo Chevrolet Agile, na cor branca. Então, a gente vai ter as fotos reais, tá? Essas fotos e esses materiais aqui, ó. Isso aqui é o caso, o carro real, tá? No dia do acontecimento. Vocês viram lá em 2018, março de 2018. Essas fotos estão disponíveis aí nos blogs policiais, nos jornais
nas matérias jornalísticas aí de cunho policial, tá? Então são materiais públicos, não é nada de forma exclusiva aqui, tá? Então tá aí o veículo, o isolamento que foi realizado, é, as perfurações, né, os registros e inclusive das vítimas fatais. Lembrando que todo o nosso conteúdo aqui nessa aula, ela tem finalidade única e exclusivamente educacional. É para a gente discutir. É claro que tem temas sensíveis. Inclusive nós estamos vendo aí as vítimas fatais, mas o nosso ponto-alvo principal aqui é a gente entender a criminalística e a criminologia desses acontecimentos para estudar isso sob o ponto de vista da perícia criminal. Então, para a gente ter isso sempre em mente, é claro que nós trabalhamos com temas sensíveis, isso faz parte, não tem como trabalhar sobre perícia criminal sem estar relacionado aí com a presença dessa temática, né, com imagens sensíveis relacionadas aí à violência, né? Então, olha só, esse veículo, quando, principalmente casos de repercussão ou casos que a gente precisa de esclarecimentos mais detalhados, todos os objetos que são vestígios, esse carro é um vestígio, tá? Eles precisam ser recolhidos, eles vão ser recolhidos para que tenha perícias complementares posterior, para a gente poder observar e encontrar muitos desses detalhes. Naquela primeira abordagem, quando a gente chega na cena do crime, porque a gente está lá, de plantão, né, de prontidão, e quando ocorre um chamado, nós vamos para o local e a gente ainda não tem uma noção mais expandida sobre os acontecimentos. Então, a gente vai ter, a partir do momento que a gente está fazendo aquele levantamento pericial no local, as informações e os pontos chaves que nós achamos pertinentes naquele momento. Mas há vários casos, né, em que a gente precisa ter uma leitura posterior com mais calma. A perícia é isso, é ter calma. Então, vocês já podem observar que a cor aqui é diferente, então já está de dia, né? Então, esse carro, essa imagem aqui dessa foto, já é o carro sendo recolhido, que foi recolhido e que está sendo periciado posteriormente. Vocês podem ver aí manchas de sangue no interior dele, né, fragmentos de vidro, tá? Então aqui ainda está lá no local, como as vítimas ficaram, são importantes para a gente poder estabelecer uma linha de tiro, equipe isolada, pessoal da perícia, né, a chegada da perícia aí da parte de homicídios, começando a fazer os primeiros registros, né? Primeiro a gente faz o registro fotográfico, tudo foi encontrado, a gente depois começa a sinalizar os pontos-chave, os vestígios que a gente vai encontrando, e posteriormente a gente vai manuseando esses vestígios para poder entender essa dinâmica como aconteceu, né? Então tá aí, foram recolhidos novos estojos, 9 por 19 milímetros parabelo, e vê que informação interessante, o lote, tem um lote na marca, na basezinha ali, tá, da munição, e esse lote que, porventura, veja, a gente vive no Brasil, se nós quiséssemos ter uma rastreabilidade maior sobre as munições, a gente poderia exigir que no Brasil colocasse o lote, né, pelo menos o lote em todas as munições comercializadas. Mas no Brasil a gente tem muito essa questão do lote nas munições que são comercializadas para as forças policiais. E aí a presença desse lote já é um grande indicativo que essa munição foi descaminhada aí de alguma força policial no Brasil, e aí, através do número do lote, conseguiu deduzir, né, encontrar que ela teria sido vendida esse lote à Polícia Federal em 2006, olha lá, já era 2018, né? 12 anos depois, essas munições apareceram. Elas teriam sido roubadas aí nos Correios da Paraíba, nesse processo de entrega dessas munições para a Polícia Federal. Para vocês observarem que é um outro detalhe, um outro particular, que as munições elas não apresentam prazo de validade nelas. Quando a gente recebe munições, ou então quando se compra munição nova, tem uma recomendação que se diz que elas deveriam ser utilizadas dentro do período de 6 meses. 6 meses. E aí a gente já tem 12 anos e todas as munições funcionaram perfeitamente. Então, existem casos de relato aí de munição com mais, pessoal, acreditem, mais de 50 anos, 60 anos, e as munições, na grande maioria, apertou gatilhozinho, ela deflagra, tá? Ela efetua um tiro. Então, tá aí, na pista lateral do veículo, os pontos de impactação
do projétil. Então a gente vai ter 13, houve 13 tiros, 9 desses tiros foram na lataria e 4 foram nos